muitos de vocês, no momento que Deus te escolheu, eu não tenho dúvida que muitos de vocês estavam mergulhados em um lamaçal de pecado, mergulhado no pecado. E foi exatamente de lá que Deus te escolheu. Ele te chamou e você deu ouvido. E Deus esperava uma resposta de nós. Quando em João 3,16 diz que o Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus chamou todos, mas infelizmente nem todos dão ouvido. Nem todos dizem: Senhor, eis-me aqui. Mas aqui está um povo que disse para Deus: eis-me aqui. E Deus não nos chamou só para estar no banco. Ele chamou para a gente produzir frutos. Deus tem um chamado específico na vida de cada um de vocês. Quando o irmão Adriano começa o culto aqui e canta aquele hino, eu quero voltar ao primeiro amor. É isso que nós precisamos. Vocês lembram muito bem, muitos de vocês, talvez agora, igreja, fica assim dizendo: Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar à prática das primeiras obras. Talvez aquele momento que você, mesmo passando suas lutas, você tinha tempo para orar. Você tinha tempo para ler Bíblia. Você passava tanta luta, mas você estava tão forte espiritualmente, que você nem percebia as lutas que vinham na sua vida. E aí você tinha desejo de falar do amor do Senhor, porque a alegria da salvação é o combustível que nos motiva a falar de Jesus. A alegria que você sente, você quer transmitir para as pessoas. O primeiro amor é isso. Naquele momento que o Senhor tocou na tua alma, tocou no teu espírito, você foi tocado pelo Espírito Santo. Até muitos te chamavam de crente fanático. Muitos diziam que fala de Jesus de manhã, de tarde, tudo é igreja, que eles falam assim: tudo é igreja, vai ficar louco, vai ficar maluco. Mas eles não entendem, igreja. É a alegria no teu coração, a alegria da salvação, que você quer dividir com as pessoas. E é isso. Você estava tão cheio da presença de Deus, que você orava 1 hora, 2 horas, o tempo passava, você nem percebia. Você sabia que nos dias de culto, você tinha um compromisso com os cultos. O dia que você não viesse para a igreja, parece que uma parte de sua foi cortada. Lhe faltava alguma coisa. Nós precisamos voltar à igreja. Essas primeiras práticas, as primeiras obras, foi o momento onde Deus mais te usava. Era o momento que mais o Espírito Santo te usava. Quando você abria a sua boca, era o próprio Deus falando com você. O chamado de Deus, igreja. Eu lembro muito bem onde a Bíblia fala, lá em 1 Samuel. Samuel, ele, quando nasceu, a tua mãe Ana deixou ele no templo, porque ela fez um propósito com o Senhor. Se Deus desse um filho para ela, que ela entregaria no templo, para que fosse preparado para a obra do Senhor. Samuel já é um garoto, e ele ouve Deus falar. Ele está dormindo e diz, ele ouve: Samuel! Ele levanta e diz: Eli, Eli, você me chamou?
Não, eu não chamei. Vai dormir. E ele volta para a cama para dormir. E mais uma vez ecoa dentro do quarto dele: Samuel. Ele vai ali: você me chamou outra vez? Não. E até aí Eli não percebia nada. E na terceira vez, Deus diz: Samuel. E ele corre para ali agora acorda. Ele disse: olha, quando você ouvir essa voz chamar Samuel, responde assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É isso, igreja, que nós precisamos falar para o Senhor. Deus, eis-me aqui. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Igreja, cada um de vocês tem um chamado. E talvez você não perguntou ainda, nem se perguntou ainda: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim? Será que Deus me chamou só para eu esquentar banco de igreja? Não, igreja. Quem te chamou foi Jesus. E Ele te chamou para que eu e você dê frutos. Frutos espirituais. E quando nós começamos a dar fruto para o Senhor, a Bíblia diz que até as nossas orações é ouvida pelo Senhor. É tudo que nós precisamos, é alinhamento com o Espírito Santo. Problema vem, perseguição, injustiça. Mas quando esses problemas surgem, você está muito mais forte do que os problemas. Você é pau para toda obra. Quando Deus chamou Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias ainda estava dentro do ventre. Ele escolheu Jeremias dentro do ventre. E quando Jeremias nasceu, ele escolheu para ser profeta em Israel. Você tem um chamado específico de Deus. A Bíblia diz: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. O Espírito Santo tem falado com você. Ele tem batido na porta do teu coração. Muitas das vezes nós estamos tão ocupados com as coisas seculares. Eu sei que vocês precisam trabalhar. Vocês têm as suas tarefas diárias. Eu quero dizer, igreja, que é o Senhor que te dá força para você trabalhar. É Ele quem abre porta para você prosperar. Mas o nosso coração não pode estar endurecido para ouvir a voz do Senhor. Não endureça. Vocês se lembram quando o Senhor fala com Jonas? A Bíblia diz: Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Se Deus mandou ele levantar, alguma prostração ele estava. Ele se levante. Eu tenho um negócio lá para fazer em Nínive. E é você. Eu sim, você. Tá bom, Deus. Mas a Bíblia diz que ele levantou não para obedecer à voz de Deus. Ele se levantou para ouvir o seu coração. Ao invés dele ir para Nínive, ele desce para o porto. E ao invés dele ir para Jope, ele foi para onde? Quem lembra? Ele vai lado oposto. Quem? Eu ir para Nínive. Lá tem um povo rebelde, um povo mau, os ninivitas, homens cruéis.
Eu não quero que ninguém lá se converta, porque se a palavra de Deus chegar em Nínive, eles vão se converter. Eu não quero isso. E o que fez Jonas? Desceu para o porto, comprou sua passagem, desceu para o navio, desceu para o porão do navio. A trajetória de Jonas começa a declinar. Quando nós começamos a não ouvir, ou endurecer o coração para não ouvir a voz de Deus, a nossa vida só vai o quê? Definhar. E andar ao oposto. Quando ele vai para Tarsis, a palavra diz, igreja, que Deus permitiu que uma grande tempestade fosse até aquele navio. As consequências da desobediência de Jonas levou risco de morte para toda a tripulação, ou não? O barco estava a ponto de naufragar. O que fizeram os tripulantes, os marinheiros tripulantes? Pegaram todos os seus pertences, todas as comidas, todos os mantimentos, tudo, e lança sobre o mar. A desobediência de não ouvir um chamado de Deus colocou em risco toda a tripulação. O que tinha a ver aquela tripulação com a desobediência de Jonas? Todos correndo risco. E quando Deus tem um chamado em nossa vida, que a gente não quer cumprir o chamado de Deus, Deus envia a tempestade. E muitas das vezes essa tempestade, até pessoas que estão ao nosso lado, acabam correndo também risco. E quando chegar, igreja, no porão do navio, quem é que encontra lá dormindo? Jonas. E quando acordam ele reconhece que estava em desobediência. Ele disse assim: me atire na profundeza do mar, me lance sobre o mar. Em outras palavras, eu quero morrer. Eu vou morrer afogado, mas eu não vou aonde Deus me mandou. E quando aqueles tripulantes pegam Jonas e lançam sobre o mar, o que acontece? O mar agora se acalma. Não há mais tempestade. E Deus do céu, Ele fala com um grande peixe que está nas profundezas do mar. Até os peixes nas profundezas do mar. Até esse grande peixe ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz que um grande peixe engole quem? Jonas. 3 dias e 3 noites. Jonas dentro do estômago de um grande peixe. Não morreu por um milagre do Senhor. É assim que Deus faz, igreja. Talvez você não entenda por que há grande tempestade na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. E a gente não consegue entender isso. E aí a gente reclama de um, reclama de outro. Quem te escolheu foi Deus, não foi você. Saiba de uma coisa: quando Deus quer vencer uma guerra, Ele não conta com um exército. Ele conta com apenas um soldado para vencer uma guerra. Ele não conta com os fortes. Ele faz dos fracos fortes. Porque Ele não depende da nossa força. É nós que dependemos da força dEle. Por isso que o Senhor, igreja, às vezes permite situações que todas as nossas forças sejam retiradas de nós. Todas as nossas capacidades saiam de nós. Para que nós possamos confiar no Senhor. E o propósito que Deus tem na tua vida
Ele há de cumprir. E não adianta procurar caminhos alternativos, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o povo lá no deserto. Quando Deus tira 6 milhões de judeus lá do Egito, e que mostram a terra prometida de Canaã, 40 dias e 40 anos era o tempo suficiente para o povo chegar na terra prometida. Mas o que acontece? Eles murmuram, eles reclamam com Deus, eles não agradecem a Deus. E a Bíblia diz que ao invés de 40 dias e 40 noites, Deus fez com que esses 40 dias se tornassem em 40 anos. Muitas bênçãos de Deus está retida pela nossa dureza do nosso coração. Não adiantou Jonas fugir do propósito do Senhor. A ordem de Deus era ele chegar em Nínive e pregar o evangelho. Ele chegou lá ou não? E como é que ele chegou lá? Ele poderia chegar lá bonitinho, cheirosinho. Chegou lá. Mas chegou ou não chegou? Igreja, não retarda as promessas do Senhor. Deus te chamou para que você produzisse para Ele. Não foi dado aos anjos o poder de pregar o evangelho, de ganhar alma para Jesus, de expandir o reino dos céus. Não foi dado aos anjos, foi dado a mim e foi dado a cada um de vocês. Então nenhum de vocês é qualquer crente, é qualquer pessoa. Vocês têm um dono. Vocês têm um dono. E este dono é Jesus. Quando a Bíblia diz: não vos se preocupeis com este século, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais, confia. O chamado de Deus, igreja, em nossa vida, não adianta você olhar para trás. Já houve momento na minha vida, como pastor, eu chegar para minha esposa: eu não quero mais ser pastor. Eu não quero mais estar em frente de uma igreja. Mas era o meu eu. O projeto de Deus era outro. Eu comecei até me afastar com o trabalho que eu tinha aí, viajando, com tal dos projetos, e viajava para vários estados. E Deus fecha tudo. Porque se as coisas fluíssem, eu até estava conversando com o irmão Randas, se as coisas fluíssem, desse certo, hoje poderia ser um milionário, muito dinheiro. Mas Deus não quis isso. Ele vai e fecha. A Bíblia diz que há caminho para os homens que parece direito, mas o final é tortuoso. E às vezes você não entende, igreja, porque que as coisas travou. Você está tentando passar na sua força, não adianta. Tem um propósito de Deus. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer de mim, Senhor? Deus, o que o Senhor quer de mim, Deus? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando a vida pesa, vem a solução. No canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor
que vão te transformar. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, pastor